Boa noite a todos que estão conosco em mais uma live da Associação Médico Espírita de Volta Redonda. Meu nome é Ana Paula Raposo, jornalista e assessora de comunicação da UNBR, e temos conosco esta noite as convidadas do nosso bate-papo virtual, a psicóloga Lana Leite. Boa noite, Lana. Boa noite. E a médica, geriatra, clínica, doutora Avelina Cortizzi. Tudo bem, Avelina? Tudo bem. Boa noite a todos. O tema da noite de hoje, é a paz mental como recurso terapêutico de cura. É um tema bastante interessante, oportuno, e tem duas pessoas aí com bastante bagagem para conversar sobre isso, um bate-papo descontraído e esclarecedor para todos nós. Em nome da AME Volta Redonda, da Annelise, que é a presidente, que não pôde estar conosco hoje, dou as boas-vindas às nossas convidadas, agradecendo a presença de ambas, e uma boa noite a todos. Vamos lá, Lana? Vamos lá. Boa noite. Que nós possamos estar numa boa sintonia, separar esses minutos para estarmos juntos, porque há uma tendência natural nos dias de hoje, nos dias tecnológicos, da gente ter uma multiatenção, né? Então, a gente já vai começar aqui, puxando vocês para cá, no sentido de uma atenção mais centrada, mais única, que faz parte, inclusive, do nosso tema, né? Essa multiatenção, ela é um caminho quase que inevitável para a gente perder a nossa paz, perder esse centramento, estar consigo numa sintonia boa, numa harmonia interior. Eu vou começar aqui com uma frase de um psicólogo francês, que foi por muito tempo reitor da Universidade Internacional Holística da Paz, Pierre Weil. E o Pierre Weil faz uma definição espetacular de paz. Ele diz assim: mais que ausência de conflito, a paz é um estado de consciência. Então, para nós, no âmbito não só da inteligência intelectual, mas também incluindo aqui, principalmente, já que estamos dentro de uma oportunidade que a AME nos deu, a AME Volta Redonda, a inteligência espiritual vai ser incluída para que a gente possa compreender um pouco desse desenvolvimento da paz. Não sei, talvez esse momento seja o momento mais oportuno para que a gente pare tudinho que a gente está fazendo e a gente reflita um pouquinho sobre isso aqui dentro da gente, para que a gente realmente possa transformar os nossos estados de consciência conflituosos, perturbadores, que estão sintonizados na vibração do medo, da tristeza, típicos desse momento pandêmico que nós vivemos, e aí a gente vai poder olhar para a possibilidade de desenvolvimento. E olha que bacana, incluindo o âmbito espiritual. A inteligência espiritual é uma inteligência que parte desse estado de consciência. Então, ela é, na realidade, uma maneira de expressão, de compreensão e de realização de uma vida espiritual que transcende as questões egóicas que nós vivemos aqui. O que eu estou chamando de questões egóicas? Ilana, fica falando difícil. Não estou falando difícil. Eu estou chamando de questões egóicas. Aquelas muito conectadas com o sofrimento. Porque o que sofre nós é o ego. Quando nós vamos atingindo esses estados de consciência mais amplos, nós, por exemplo, entendemos que tudo isso que nós estamos passando, ou qualquer outra questão pessoal da nossa vida particular, no nosso dia a dia, tudo isso pode ser uma alavanca para o nosso crescimento. E aí a gente entra numa coisa espetacular, para que a gente possa desenvolver a paz dentro de nós, a paz mental, a paz integral, a paz emocional. É a gente começar a ressignificar as ocorrências da vida.
Isso tem a ver com a inteligência espiritual. Quando a gente compreende que as situações que acontecem, tudo à nossa volta, os problemas, a nossa própria vida, não está aqui da maneira como está, casualmente. A doutrina espírita nos ensina uma lógica da reencarnação. Ela nos ensina que nós estamos aqui dentro de um projeto inteligente, que sabe que a história particular de cada um de nós é exatamente o que cada um de nós precisa para evoluir. Então, só para a gente começar aqui a esquentar as turbinas aqui, a Avelina vai me ajudar, eu queria colocar isso, né? A paz como um estado de consciência, vírgula, conquistável. Eu quero que a gente encerre essa live hoje, todo mundo com muita esperança, para que a gente possa harmonizar nosso pensamento e sentimento. Lembra, eu falo muito, para quem me conhece, eu falo muito, né? Esse eixo pensamento, sentimento, vibração, e assim criar essa camada protetora em níveis muito amplos, em níveis espirituais, para que a gente possa se sentir melhor. Então, é uma paz que é um estado de consciência e ela é conquistável, ela é passível de aprendizado. Eu espero estar aqui, que vocês não saiam, que vocês continuem aqui com a gente, para a gente desenvolver como será, né? Como que a gente pode aprender isso? Mas peço a ajuda da Avelina para entrar aí agora, falando um pouquinho dessa paz mental. A paz mental, nos momentos que nós estamos vivendo, tão conflituosos, sofridos, difíceis, por vezes até aterrorizantes, situações que a gente não esperava viver. A gente começou um ano sem a mínima noção do que teria que passar e do que iria aprender, porque estamos aprendendo muito. Então, a paz mental, eu vejo como aquela situação que a gente consegue arquivar, acessar aquele arquivo, melhor dizendo, daquele Deus interior que reside dentro de nós. Quando a gente consegue atingir esse estágio de consciência, a gente, com certeza, vibra com mais serenidade, com mais equilíbrio, com mais amor no coração, com mais sentimento de compaixão, de perdão. Eu imagino, assim, numa metáfora, a paz mental, a paz espiritual, como aquela imagem de Jesus que nos vem à mente, com aquele olhar, assim, bondoso, aquela luz própria, aquela serenidade que atingiu tantos corações na época dele e que continua nos atingindo até hoje, através das palavras do Evangelho. Quando a gente consegue acessar verdadeiramente esses ensinamentos e colocar na nossa vida, mesmo em meio a essas situações tão sofridas que a gente está vivendo hoje em dia e que tantas vezes nos tiram daquele processo de equilíbrio que a gente almeja, quando a gente consegue vivenciar um pouco que seja, em alguns momentos do dia, essa tranquilidade, dessa paz mental que reside dentro de nós, eu acho que a gente entra nesse estágio de consciência espiritualizado e que se conecta com o mundo superior, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, com aqueles que nos intuem, com aqueles que nos iluminam, para que a gente possa conseguir driblar os obstáculos da vida diária com um pouco mais de paz mental. E isso eu acho que requer também um autoconhecimento. Que a gente possa se conhecer
para a gente entender as nossas dificuldades, aquilo que, digamos assim, nos atrapalha um pouco, nos prejudica nesse caminho de evolução, nessa conquista dessa paz mental, dessa saúde mental e física que todos nós almejamos, nesse estágio de iluminação interior. Então, como a Lana disse, o mundo atual, ele tem, assim, 1000 chamamentos. Tem 1000 coisas que nos tiram a atenção durante um dia. Às vezes a gente levanta, acorda de manhã, assim, feliz, agradecendo por ter a bênção de ter saúde, de conseguir começar um dia de trabalho, de atividades, com aquela excelente disposição, com aquela mente, um coração voltado para Deus, para o amor, e, de repente, a gente se pega durante o dia, na rotina, se dispersando e tendo que fazer, às vezes, um esforço muito grande para voltar àquele estágio de equilíbrio, de paciência, de paz, e que, às vezes, a gente perde. Por quê? Porque somos humanos, estamos num caminho ainda de evolução e aprendendo, mas é importante que aprendamos, que nos esforcemos para atingir a paz mental tão necessária nesses dias. Né, Lana? Eu penso assim também, é importante a gente, nesse cultivo da paz, né? Você falou essa coisa da integração de Deus com Deus, e recitando, novamente citando o Pierre Weil, ele fala uma coisa muito bonita, ele fala assim, reconquistar a unidade, né? Recuperar a unidade perdida é reconquistar a paz. A unidade com o todo, com Deus. As pessoas que estão agora em desespero, em pânico, e veja bem, aqui não é uma crítica, nem de longe um julgamento. Mas muitas vezes as pessoas que estão agora em desalinho, em desequilíbrio, sofrendo mais, essas pessoas, elas se desconectaram de alguma maneira com a fonte da luz. Porque, na realidade, o que nos dá força? O que nos faz ter coragem nos momentos extremos? É algo que transcende as questões materiais. Daí o espiritual ser tão poderoso na vida das pessoas, e a ciência já ter comprovado que as pessoas mais espiritualizadas, mais voltadas, até mesmo para as religiões em si, elas têm uma capacidade de resiliência muito maior, uma capacidade de superar os baques da vida, as grandes perdas. Por quê? Porque tem essa conexão, essa ligação maior com algo maior. De um lugar humilde, eu vou falar para vocês, porque uma coisa é eu me conectar com Deus no nível da exigência, ó Deus, tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, né? Quando eu vou começar as minhas preces, quem se conecta com Deus no nível da exigência, quando é atravessado pelo sofrimento, cobra de Deus algo diferente. Não aceita o que Deus enviou. E aqui, se você não quiser usar a palavra Deus, você pode usar a palavra vida, você pode usar a palavra amor, não importa. Porque é esse todo maior que a gente está tratando. E quando a gente se desconecta disso, a gente fica muito perdido, a gente fica realmente um filho apartado do pai. Um filho sem chão, sem onde se escorar, onde se segurar. Então, hoje eu vejo as pessoas que estão mais desequilibradas, diante disso, elas perderam essa conexão. Não por culpa delas, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas então é preciso retomar, recuperar essa conexão. De um lugar humilde. Qual é o lugar humilde? Pai, seja feita a vossa vontade. É isso. É isso que às vezes a gente não compreende na vida e não concorda com a vida como ela é. Hoje eu conversei muito sobre morte com os meus clientes. Esse assunto acabou surgindo de N formas. Então, e olha o quão é difícil nós aceitarmos a vida como ela é, e a vida e a morte são lados da mesma porta. Elas são inseparáveis. Só existe morte porque tem vida, só existe vida porque tem morte. Não é a possibilidade disso não acontecer.
Então, agora que nós vivemos tantos desenlaces em massa, é preciso que a gente também aprenda a se reconectar com todo de um lugar humilde, concordando com a vida como a vida é. Isso é paz. Quando eu entro em concordância com a vida, em suas dinâmicas, eu começo a trazer paz. Mas aí eu vou trazer vocês um pouquinho mais para perto. Porque quando a gente fala o todo, a vida, o mundo, o universo, fica tão grande, né? A gente não consegue nem mensurar, fica grande demais. Então vamos trazer para uma coisa mais próxima? Vamos trazer para a nossa família? Quantos de nós perdem a paz porque não estão em concordância com a sua própria família? O seu papai como ele é, com sua mamãe como ela é, com seus irmãos como eles são, com seus parentes como eles são. Quantas pessoas, às vezes, numa festa como essa, que é o Natal, conseguem sentir-se completamente em desequilíbrio por conta de suas desavenças familiares, de seus desencontros familiares, de sua não aceitação em relação à imperfeição dos outros. Gente, não tem nada mais que tire mais a nossa paz quando a gente não concorda com as pessoas como elas são. Há sempre uma briga, sempre um conflito, ele pode ser expresso ou não, mas ele vai existir. E aí, como que é possível ter paz? Então, o todo, aceitando a vida como ela é, as pessoas à nossa volta, e principalmente os nossos familiares, concordando com eles como eles são, com seus defeitos, suas dificuldades, suas limitações, suas cegueiras. E aí, depois, a gente vai chegando mais perto ainda, na gente como a gente é. É onde a gente pode começar um estado de paz ainda mais profundo. Aceitando as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas dificuldades. Desenvolvendo isso que a Evelina falou, o autoconhecimento, compreendendo onde o nosso calo aperta e por quê. Porque às vezes a gente sabe, olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui me tira do sério. Né? Hoje eu ouvi uma pessoa falando assim, mas é fulano que me deixa desse jeito. Quem nunca? Quem nunca falou assim, que fulano que me tirou do sedão? Mas eu fiquei com raiva, briguei com todo mundo, porque fulano fez isso comigo. Gente, se eu estou diante da vida adulta, eu não posso mais falar isso. Tem coisas que são meio proibidas para adulto. Primeiro, eu não consigo. Não consigo é uma coisa muito perigosa. É um lugar, é uma zona de conforto. É sempre possível conseguir alguma coisa. Talvez eu não consiga tudo, mas alguma coisa eu posso conseguir. E a outra coisa é quando eu começo a entrar nesses conflitos e não aceitar que eu não sou perfeito. Que eu não estou aqui para acertar o tempo todo. E aí isso vai realmente trazendo uma paz através do autoconhecimento, que a Evelina citou, e aí dando lugar ao auto-amor. Onde eu me olho, com tudo isso que eu sou, com tudo isso que eu deixei de ser, que eu não consigo, que eu não consegui ainda, com muito amor. E esse amor pacifica. Esse amor é um abraço a mim, aos meus familiares, amigos, colegas de trabalho, ao mundo. Né, Evelina? Eu acho que nós, né, os seres humanos, eles tendem a prestar muita atenção nas coisas ruins, negativas, né, de tudo de ruim que acontece, como você disse, Lana, nos defeitos das pessoas que nos cercam. A gente terceiriza a culpa. Não, eu estou com depressão, ou eu estou doente, ou eu tenho esse problema porque o meu marido me aborrece o tempo todo. A minha filha não me compreende. O meu vizinho tem um cachorro que late muito alto. Em resumo, eu sou a vítima da situação, né? Eu não consigo mudar porque os outros não permitem que eu mude. Então, eu deixo muito facilmente que tire a minha paz. Muito facilmente. A gente perde a nossa paz num minuto. Se alguém pisa no nosso calo do pé, já é suficiente para eu entrar num estado de raiva, muitas vezes de agressividade, e por aí afora vai. E nós
esquecemos da gratidão. A gratidão, eu acho que é um sentimento que traz muita paz de espírito, muita paz mental. Quando a gente, como a Lana disse, reconhece que a vida é uma sucessão de coisas que nós temos que viver, que vamos ter que passar, e devemos passar da melhor forma possível, e que existe a morte, e que existem as dificuldades, e que existe o sofrimento, e que existe uma série de problemas no nosso dia a dia que nos cerca, e que não tem como a gente escapar, muitas vezes, a gente tem que aprender a vivenciá-los e aceitá-los da melhor forma possível, na maior tentativa de nos mantermos em paz. E é difícil isso para a gente, porque a gente terceiriza tudo, porque é mais fácil, porque é mais difícil a reforma íntima, porque é mais difícil essa conexão com o que é bom, porque a gente esquece do tanto, da enormidade de coisas boas que recebemos todos os dias. Estamos aqui nesse momento, vivos, bem, podendo discorrer sobre esse assunto. Quantos não estão? Quantos estão nesse momento em dificuldade extrema? Quantos estão num leito de dor? Quantos nenhum leito têm? Quantos estão em sofrimento nas ruas, no abandono, na solidão, no desespero? E quanto nós não agradecemos e não temos paz, porque estamos, às vezes, num movimento contínuo de buscar coisas materiais que achamos que nos farão felizes, que nos farão ter paz. E quando nós percebemos que a materialidade, somente a materialidade, não nos traz paz e felicidade, nós, muitas vezes, adoecemos e não entendemos. Então, a paz é um sentimento, sobretudo, de fé, de aceitação, de paciência com as coisas que eu não consigo mudar, que não tem jeito, mas que eu vou aceitar, passar por elas da melhor forma possível. E quando a gente se ausenta, quando a gente se afasta muito desse sentimento de amor, de compaixão pelos outros, de falta de perdão, até de auto-perdão também, de não reconhecer os nossos limites, as nossas dificuldades, nós também perdemos a nossa saúde física também. Quantas vezes nós mergulhamos num estado de estresse excessivo, de acúmulo de funções, que nos sugam a energia, que nos cansam, nos fatigam a mente, e que não nos deixam ter um sentimento maior de calma, e que nos adoece. Nós, com certeza, nos afastamos do sentimento de paz e entramos muitas vezes naqueles sentimentos de desespero, de angústia, de depressão, tão comuns, infelizmente, hoje em dia, que enchem os consultórios médicos, que enchem os consultórios psicológicos, que enchem as farmácias com o uso de remédios, que muitas vezes colocamos a expectativa da felicidade, da paz, em comprimidos. Sim. São necessários, claro, para muitos tratamentos, mas que não são a solução, que a solução realmente está dentro de nós, dessa conexão que nós devemos fazer com o mais alto e com nossa divindade interior, e que vai nos trazer a aceitação necessária para enfrentar as dificuldades, quando nós também voltamos as nossas antenas para as coisas boas,
da gratidão, da saúde, da paz, da família mesmo, do trabalho, seja ele como for, com as dificuldades que ele tiver, dos amigos, que às vezes não são como nós queremos, de tudo que recebemos, do sol de manhã, da chuva, da casa que nos abriga, desse sentimento de gratidão, que deve nos trazer também a paz, para reconhecermos que somos afortunados, que recebemos uma encarnação num momento precioso esse, no momento que nos testa o tempo todinho nas nossas convicções, na nossa espiritualidade ou na nossa religiosidade, na fé em Deus, no vencimento dos obstáculos, da morte, das doenças, das perdas, mas que, com certeza, nos faz sair mais fortes. E nós, com certeza, em algum tempo, aceitamos vivenciar esse momento e dar o nosso testemunho de paz e mais tranquilidade. Né, Luna? Você falou do vitimismo, né, do sentimento de vítima. Não tem possibilidade de sermos vítimas e termos paz. Isso não tem como. Por quê? Porque a vítima coloca o problema fora de si. Então, não tem alcance, não tem como modificar aquilo que traz o sofrimento, que perturba a paz. Então, essa consciência, e eu sempre, quem me conhece ouve muito isso, sou um disco arranhado em relação a isso, é 100% responsabilidade. Agora, minha frase do momento é: não tem nada lá fora, gente. Tudo que está lá fora passa pelo crivo da minha lente, da minha interpretação. Então, se eu acho que é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do outro, eu não tenho como ter paz, estabelecer uma paz interior. Porque também eu não estabeleci um compromisso com aquilo que eu posso. Tá ali a oração da serenidade, que eu continuo aplicando na minha vida sempre que eu me distraio. Sempre que eu me distraio, eu trago essa oração para mim. Tão simples e tão bela. Mudar aquilo que é possível mudar. Aceitar, concordar com aquilo que eu não posso mudar. E perceber a diferença. Que eu possa perceber a diferença. Porque às vezes eu fico dando murro em ponta de faca e não percebo que aquilo não vai mudar. Aquele companheiro, aquela companheira, aquela situação, aquele local de trabalho, aquelas pessoas, meu chefe, ou aquelas pessoas que trabalham para mim. Isso, eu não posso contar com essa mudança. Eu sempre, quando eu começo a ajudar alguma pessoa, eu sempre falo: eu não posso te ajudar a mudar ninguém, eu só posso te ajudar a mudar a si mesmo. A olhar para si mesmo com muito amor. E nesse amor há transformação. Porque quando eu olho para mim com muito amor, de alguma forma eu estou abraçando tudo que me veio através da vida. Estou abraçando esse planejamento reencarnatório que trouxe a minha história, exatamente como a minha história é, para o meu melhor. Para que eu me desenvolva da melhor maneira. Nossa, Lana, mas olha só, fulano tem uma vida que é só miséria, só dificuldade, só tragédia. Sim. Eu imagino que Deus olhou com tanto amor para esse ser que disse assim: nossa, vou te dar muitas chances, muitas oportunidades. Aí você pode dizer: mas você está falando isso porque você não está sofrendo agora isso, mas a gente já passou por tantas coisas. Eu acho que me sinto à vontade para falar disso. E mais de 30 anos como terapeuta, eu digo a vocês que foram muitas histórias que eu vi passar. Muitas dores, muitas infelicidades, muitos problemas graves. E a gente olha para tudo isso com muito respeito, mas compreende que, na realidade, existe um planejamento inteligente por trás de tudo isso. E que se nós soubermos fazer desse grande problema, dessa grande dificuldade, uma alavanca, e agora aqui eu estou falando coletivamente em relação à pandemia, se nós soubermos trabalhar tudo isso que nós estamos vivendo e transformar o que precisa ser transformado, o que nós podemos transformar nossas relações familiares, transformar a nossa autoestima, valorizando esse corpo que nos foi dado, valorizando a vida, transformar o nosso pequeno universo, seja ali do trabalho, levando uma boa palavra, um abraço, um gesto, uma gentileza. Gente, que coisa boa é trabalhar com alguém que traz a positividade, o otimismo, que é grato, como a Avelina falou. Gente, coisa mais gostosa que é ser grato. Pessoa que agradece, que não considera que tratar bem é obrigação.
Eu gosto muito de entender dessa forma, porque se eu acho que tudo que as pessoas, a educação das pessoas é uma obrigação, é difícil eu ser realmente grato. Mas se eu entendo que tudo que me chega, um carinho, um balconista que me atende bem, uma pessoa do supermercado que eu deixei cair alguma coisa e pega para mim, se eu recebo no meu coração isso como um grande bem, é tão maravilhoso poder agradecer. Né? Tá lá, a psicologia positiva descobriu, pesquisando, uma coisa tão simples, que se você, todos os dias, escrever, pegar um caderninho, tem que escrever, viu, gente? Não adianta ficar só pensando, escrever. 3 coisas pelas quais você agradece, naquele dia, olha que coisa linda. Em cerca de 2 a 3 meses, você tem uma mudança estrutural no seu cérebro. Há uma mudança na circuitaria, que se torna mais voltada para o positivo. Então, a gratidão, comprovadamente, cientificamente, ela produz nos 4 níveis de realidade. Físico, emocional, mental e espiritual. Ela produz paz, saúde, equilíbrio. Então, isso que a Evelina falou é de suma importância, porque quando eu agradeço, eu abraço a vida como a vida é, eu realmente produzo em mim estados de consciência voltados para a paz. E isso é saúde. Né? Olha o título dessa palestra que a gente está, essa conversa que a gente está tendo aqui. O título é A Paz Mental como Recurso Terapêutico de Cura. E cura, gente. É impressionante quando a gente cultiva. Nós estamos muito adoecidos como planeta. Já estávamos antes. É isso que é importante a gente entender. A pandemia, na minha visão aqui, vocês podem filtrar se eu estiver errada, mas a pandemia nada mais é do que a manifestação do que estava inconscientemente instalado na mentalidade humana. Egoísmo, individualismo, a falta de consciência do todo, de estarmos realmente colaborando com a vida dos outros. Isso não significa só lá fora, não, fazer grandes caridades, grandes movimentos. Estou falando dentro de casa, principalmente, dentro de casa. A nossa família foi escolhida a dedo para nós. Ah, Lona, não pode ser. Esse pai que eu tenho não pode ser que... Não, foi. Foi. Você só é você, porque seu pai é seu pai. Você só é você porque sua mãe é você, porque metade de você é papai, metade de você é mamãe. E quando você critica seus pais, você compromete o seu amor próprio. Sua vida é impossível dela fluir perfeitamente por muito tempo. Pode até ter um espaço de tempo bom, mas é impossível ela fluir por muito tempo. Então, essa paz que a gente está falando aqui, que vai levar à cura, ela é cultivável através dessa nova interpretação da vida, entendendo que tudo isso vem, sim, perturbou todos nós. Eu estou muito junto com Krishnamurti, esse grande pensador indiano que passou pela Terra. Krishnamurti diz que estar ok, muito bem adaptado numa sociedade muito doente, não é nada bom. Então, se a gente falasse, não, a pandemia não me atingiu, foi ótimo para mim, eu saio correndo, porque eu estou com medo dessa pessoa. Atingiu todos nós. Né? Se eu disser para você, você como psicóloga, você deve estar ótima. Não, tivemos muitos problemas aqui. Né? E tem uma série de coisas que nos preocupam. Então, agora, é o que eu falo, a gente adoece por acúmulo. Isso é muito importante entender. Por isso que quando eu falei do exercício da psicologia positiva da gratidão, uma das coisas importantes desse exercício é a consecutividade e frequência. Tá? Todo dia, o que acontece? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que a gente transforma. É pela insistência, é pela repetição, é transformando os nossos hábitos ruins, negativos, pessimistas, em hábitos otimistas, hábitos alto astral. Lona, mas como é que eu vou ficar alto astral? Um monte de gente morrendo. Tá, tudo bem. A gente se internece, a gente empatiza com tudo isso que as pessoas estão sofrendo. Mas, na medida do possível, vamos criar oásis de bem-estar, oásis. Hoje, vou falar aqui para vocês, pensem aí com vocês, já elogiaram alguém hoje? Já fizeram um agrado hoje? Já levaram uma palavra de otimismo? Gente, vamos confiar que isso um dia vai passar, nada é para sempre. Essa pandemia vai passar, deixa seu coração ouvir isso.
para você começar a sintonizar com uma paz aqui dentro, confia. Ah, mas está demorando muito. Está demorando muito. A Avelina usou a palavra paciência. Nós precisamos ter paciência agora, para que a gente possa superar isso. Então, que a gente possa olhar para esse momento agora, ressignificando, dando um novo significado a todo esse sofrimento. Entendendo que é a mãozinha amorosa de Deus falando, filho, vem para a luz. Aprende a olhar para os seus irmãos como iguais, sem a diferença, sem acusar ninguém, sem julgar ninguém. Filho, vem para a luz. Abra o seu coração para o amor, a começar por você. Olhe para a sua família com amor. Olhe para o mundo com amor. Ah, mas como é que eu vou amar o corrupto, o que rouba, o que mata? São filhos de Deus, tanto quanto nós. Só estão errando o alvo. Ainda. Só isso. Né, Evelyn? Perdoar não é fácil. Principalmente aqueles que sofreram muito, mas... Perdoar não é fácil. Mas o mal é a ausência do bem, né? Como a escuridão é a ausência da luz. Apenas isso, né? Às vezes a gente não entende, mas hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. O pensamento é força, é energia, é vibração. Então, quando a gente pensa negativamente, com pessimismo, a gente se afasta naturalmente desse sentimento de paz, de gratidão, de fé, de força. Então, isso nos afasta da saúde física também. Como que eu já, às vezes na minha vida profissional, eu me vi frente a frente com pessoas extremamente doentes, às vezes num leito hospitalar, muitas vezes terminal, em estados terminais já da sua patologia, mas pessoas que não reconheciam nada. Pessoas que culpavam, como eu disse antes, os outros pelas suas dificuldades. Pessoas que às vezes eram incapazes de emitir uma palavra de gentileza para aqueles que estavam cuidando deles. Isso é extremamente comum nos hospitais, nos atendimentos, nos locais de sofrimento. E, como a Lana disse, a gentileza, um sorriso, muda toda a energia daquele ambiente. Muitas vezes, eu me deparei com situações, às vezes passando na rua, e eu sou um pouco distraída, e, de repente, cruzar com uma pessoa que eu nunca conheci, mas essa pessoa abriu um sorriso para mim do nada. Como aquilo me fez bem. Como que aquela energia do sorriso, ela muda também o nosso estado mental. Ele nos tira, muitas vezes, daquela frequência negativa que a gente estava entrando de mau humor, de reclamação, de agressividade. A gente reclama muito, né? A gente reclama muito. Eu digo sempre isso. Se está sol, se está calor, porque está muito calor. Se está frio, porque está muito frio, né? E se a minha família é assim, também está difícil. Se eu fico só, eu também me aborreço com a solidão. Então, a gente se aborrece muito com tudo. E a gente tende a olhar sempre as coisas negativas e a pensar negativamente. Então, eu acho que esse momento atual da pandemia, como a Lana falou, é uma extrema oportunidade, uma abençoada oportunidade que nós estamos tendo de nos voltarmos também para nós mesmos, nos nossos anseios, nas nossas dificuldades, nos voltarmos para aqueles que estão mais próximos de nós, porque tivemos que ficar mais tempo em casa, conviver mais com a família, ver
Muitas vezes nós nem conhecíamos tanto as pessoas que nos cercavam, não prestávamos tanto atenção, não conversávamos. Então, é uma oportunidade evolutiva muito grande. E eu acho que uma conquista de paz mental e de saúde física reside muito nos bons sentimentos que nós temos que aprender a cultivar. Nunca se falou tanto em religiosidade, espiritualidade, com tantas palestras, com tantas lives, com tantos ensinamentos, com tantas mensagens que nos são dadas, para a gente acordar para o que a gente tem que mudar. Então, essa pandemia, apesar de tantas perdas, sofrimentos, ela também nos mostra, como a Lana disse, que muitas coisas estavam escondidas, que muito estava meio assim debaixo do tapete e a gente tentando levar. E tem uma hora que a gente tem que ser feita a faxina da casa, né? E aí as coisas têm que aparecer. Você tem que levantar o tapete, às vezes, para tirá-lo, e aí aparece tudo aquilo que estava escondido. Então, acho que o momento é um momento de purificação. É um momento de purificação. Está demorando? Tá, mas talvez seja necessário, talvez demore ainda mais um pouco, porque a gente precisa se voltar mais para si mesmo, mais para o amor, ter mais compaixão com os outros, ter mais aceitação dos erros dos outros, ter mais aceitação dos nossos erros também, nos aceitar também, não nos culparmos tantos, porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, porque a minha vida é assim, porque não é do jeito que eu queria. Então, às vezes, um grande sofrimento, ele é o antecessor, ele é o prenúncio de uma grande cura. E o planeta está doente, como a Lana diz, a Terra está triste, está doente, mas também ela está num processo muito grande de desintoxicação de muita coisa negativa acumulada e que a gente precisava uma hora enfrentar de forma mais enfática, porque a gente vai sempre adiando, né? Às vezes a faxina grande da casa, a faxina do próprio coração, né? A gente não quer se voltar para si mesmo, não quer falar sobre as coisas que nos incomodam para ter a cura, né? Para entrar no processo de cura, naquele processo terapêutico. E o nosso planeta está entrando nesse processo, porque a gente sabe que vem aí um mundo melhor, com coisas melhores, coisas mais felizes, com mais amor, mais fraternidade. Mas como que a gente entra nessa limpeza, nesse mundo melhor, se tinha tanta sujeira acumulada, tanta coisa difícil? Então, o planeta também está num processo terapêutico de cura, e a gente tem que também entrar nesse processo. E a gente está tendo tempo para isso, porque muita coisa na nossa vida parou, né? A gente teve que parar, a gente foi forçada a parar. Mas eu acho que isso foi tão bom, porque a gente teve mais tempo de se voltar para si mesmo e de ver o que a gente tem que mudar para a gente ter a chance de entrar nesse mundo melhor que se avizinha, que está cada vez mais perto. E que é a cura de muitas coisas. Mas a gente precisa primeiro aceitá-las, né? Aceitar, primeiro, se autoconhecer, como a gente falou aqui, reconhecer o lado sombra, para tentar clarear esse lado e iluminar mais ainda o outro que já era bom. Então, estamos aí sofrendo para a gente sair melhor dessa situação. Né, Nani? É uma metáfora que eu vejo muito como é ilustrativa a história de ficar em casa, né? Eu acho que a gente se distanciou muito também da nossa casa interna. Então, um dos processos, um dos caminhos práticos para a gente atingir a paz é realmente o autoconhecimento.
É você entender o que te incomoda, o que te desalinha, o que te perturba. Ah, mas é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Tem pessoas que passam muito bem com determinadas coisas, outras não. Então, esse autoconhecimento vai dando a gente essa chance. Gente, a Terra não tem lixeira. O nosso campo também não. Então, a gente precisa reciclar pensamentos, sentimentos, interpretações da vida, significados que nós damos às coisas, às situações, aquilo que a gente passou com os nossos pais, com a nossa família. A gente precisa dar um novo significado. Só existe perdão se a gente consegue significar novamente. Do lugar onde nós nos ofendemos, não há possibilidade de perdão. Nós precisamos sair do lugar do ofendido, dar um novo significado à ação do outro, e aí a gente consegue perdoar. É a única maneira de perdoar. E o perdão é cura, porque quando nós perdoamos, nós estabelecemos a paz. E aqui vale perdoar as pessoas, perdoar nós mesmos, perdoar a vida, como a Avelina falou. Perdoar tudo. Né? E perdoar esse momento que a gente está vivendo. Né? Quando eu fico pensando, gente, vamos parar para pensar, eu falo muito isso, eu sei que eu sou repetitiva, mas para pensar na situação da Terra, mais de 1 bilhão de pessoas na miséria total. Miséria total significa que não comeu ontem, não vai comer amanhã, e não comeu hoje, e não se sabe quando vai comer. Significa em total subdesenvolvimento. Significa em subnutrição absoluta. Isso é a miséria. Mas de 1 bilhão, nesse universo de 7 bilhões e alguma coisa que nós somos, está nessa situação. É Sim. Muito. Num planeta com uma produção absurda de alimento e violenta, porque a produção de alimento, por exemplo, de origem animal, é extremamente violenta. É absurdo o que se fazem com os animais. Sim. Entende? Sim. Numa exploração da terra, do ar, dos rios, das águas, de tudo de uma forma completamente sem noção de consequência. Essa é a nossa terra, em que as pessoas egoisticamente julgam, e geralmente isso é uma minoria, julgam-se melhores do que as outras e se apropriam daquilo que poderia ser do todo, distribuído de uma forma mais inteligente, mais equânime. Então, que mundo é esse, gente? Por isso que eu falo, não adianta a gente falar, eu só quero justiça. Que justiça? Justiça nesse mundo não há. Agora, eu posso desenvolver em mim um processo mais justo na minha relação comigo, na minha relação com a vida, na minha relação com as pessoas. Vamos pensar só naquelas pessoas que estão diretamente relacionadas conosco. Eu estou sendo justa com elas? Pergunte-se, faça essa reflexão profunda. A transformação vem quando a gente vai lá no fundo, né, usando o termo de Jung, que a Avelina usou, e olha para a nossa sombra. Olha para aquilo que a gente quer fingir que não tem. Que a gente quer fazer, né? Imagina, essa aparência, essa persona, essa imagem de uma pessoa super legal, super bacana, sendo que dentro de nós tem um monte de coisa conflituosa, de julgamento, de acusação, que a gente precisa transformar. Então, essa terra, ela está doente nesse sentido. E eu adoro usar essa questão do lixo como metáfora, no sentido assim, olha o que nós fazemos com o nosso lixo, gente. Quanto do lixo no planeta é reciclado? Tem o nosso espírita, que é meio que, assim, quase um embaixador dessa causa, que é o André Trigueiro, ele fala muito disso. O quanto que nós não olhamos para o nosso lixo, e a gente pega o nosso lixo, e a gente pega e tira, ai, que bom, pus na rua, hoje é o dia de lixeiro, estou livre do meu lixo, e para onde ele vai? Vocês sabem para onde o lixo vai? Ele não desaparece, ele não evapora, ninguém recicla ele, pelo menos aqui na minha cidade. E o que acontece com o lixo? Ele vai para um lixão, e o que vai acontecer com a terra em relação a isso? Então, é isso que nós agora estamos tendo que olhar. Quando nós adoecemos, nós temos que olhar para essa sombra e transformar aquilo que é possível transformar. A começar por dentro, de dentro para fora. Porque também existe uma coisa tão linda de falar, e aí eu sou testemunha, eu dou vontade até de chorar, só de pensar, porque eu sou testemunha dessa transformação pessoal. Quantas pessoas, eu tenho de verdade a vontade de aplaudir quando eu vejo emergir um adulto responsável que fala, não, eu errei, e eu quero, a partir de agora, fazer certo. Quando Maria, ali, quando
quando naquela situação da mulher adúltera, começaram na parábola, começaram a ir apedrejá-la, e Jesus aparece. É tão bonito quando fala que ele distraidamente desenhando na areia, ou seja, ele estava em outro mundo, no plano do amor. E aí as pessoas acusando a mulher adúltera, e aí ele se coloca e diz: atire a primeira pedra quem nunca errou. E diz a parábola: os mais velhos saíram primeiro. Aqueles que tinham mais experiência, que sabiam que os erros são inevitáveis, saíram primeiro. E foram seguidos então pelos jovens. E a mulher então se prostra aos pés de Jesus, esperando que ele pudesse então até acusá-la, julgá-la, e ele disse: vá e não peques mais. Isso é muito lindo. É quando a gente compreende que se nós fazemos parte desse orbe, desse planeta ainda de expiações e provas, é porque a gente comunga com essas condições ainda precárias em relação ao amor e em relação à paz. Mas nós estamos aqui sendo convidados. Hoje, como todos os dias, é um convite à transformação. A noite ainda não acabou, o dia ainda não acabou. Então, o que você vai transformar aqui no seu coração, na direção do amor e da paz? Se você conseguir uma única resposta, por mais simples que seja, alguma coisa acontece. E é lindo de ver. É lindo de ver esse potencial incrível que o ser humano tem de transformar. E vamos acreditar nisso. Eu acredito, eu continuo acreditando, eu continuo muito otimista. Eu acredito nisso que a Avelina falou, vai vir um mundo melhor. Por que não? Né? Ainda mais agora que eu sou vovó, eu olho para minha netinha e eu penso, eu quero muito que o mundo seja melhor para ela, né? Que ela seja um agente transformador, e eu vou fazer a minha parte, é o meu compromisso com ela. Eu vou fazer a minha parte da minha melhor maneira. Pode não ser a maneira perfeita, mas da minha melhor maneira. É isso. É muita coisa interessante, né, para a gente refletir em cima dessa temática, né? Mas eu acho que foi muito bem colocado por vocês duas. Mais uma vez aqui agradeço. E eu estou lembrando de uma frase que eu vi no Filosofia Espírita, que fala, tem tudo a ver com o que vocês falaram aqui, ó. A saúde não vem sempre da medicina. Na maioria das vezes, ela vem da paz mental, da paz no coração, da paz na alma. Vem das risadas e do amor. Quer dizer, a alegria, além do amor, que é essencial, mas a alegria de viver, a alegria faz parte desse processo de paz, de harmonia, pelo menos da busca para essa paz que a gente precisa, né? E muitos almejam, e que é muito necessária para a cura, para a autocura, para a manutenção da saúde, né? É realmente um tema muito interessante. E a gente está chegando ao final, né, de mais uma live promovida pela Associação Médica Espírita de Volta Redonda. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui hoje, especialmente a Lana e a doutora Avelina pela participação, pelos comentários, enfim. E lembrando que essa gravação deve ir para o YouTube do A Caminho da Luz, para quem não tem Facebook, quem não puder assistir via live aqui ao vivo, né? Mais uma vez, agradeço a vocês duas e a gente encerra aqui por hoje e até uma próxima. Desejo estar com vocês novamente, agradecendo esse bate-papo que é tão interessante e enriquecedor para nós. Que a gente contribua de uma forma, né? Para a nossa paz e a paz dos outros, né? Tudo passa, né? Confiemos. Então, uma boa noite, Lana, muito obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite a todos que estão conosco. Um grande abraço e um Feliz Natal, e que 2021 seja muito melhor, com muita esperança, com muita alegria no coração, saúde para todos, né? Que assim seja. Grande abraço, beijo.